Deus, a Jesus, nosso Mestre. Gratidão, Senhor. Gratidão por estarmos nesta manhã de sábado, reunidos em Seu nome, para estudar a doutrina espírita e o Teu Evangelho. Que nesta manhã nós possamos entender um pouquinho mais, que as luzes do Evangelho possam brilhar dentro de nós, que o amor do Cristo possa cada vez mais se fortalecer em nós, nós possamos desenvolver o verdadeiro amor a cada dia um pouco mais, que a sua paz, seu amor permaneça entre nós. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Graças a Deus. Na semana passada nós falamos o capítulo 33. Hoje é o 34. Hoje é sobre Oficina de Nosso Lar. É o título. Oficina de Nosso Lar. Eles chegaram então e estavam observando a movimentação. E uma coisa aqui que eu até estava comentando com a Shirley, que chama a atenção nossa, é que a visão deles é uma visão diferente da nossa. Eles estão espíritos, eles estão desencarnados, eles estão numa outra dimensão. Então eles veem coisas que nós não conseguimos ver. A nossa visão é bastante limitada, porque nós estamos presos a esse corpo físico que limita toda a nossa visibilidade. Então eles viam os transeuntes, as pessoas se movimentando, e o número de desencarnados, um número enorme, junto àquelas pessoas, de ordem inferior. Não lembra que é a lei da atração, as afinidades. Então nós nos afinizamos com esse tipo de faixa vibratória. Então nós atraímos esse tipo de espíritos. Então, colados a eles em abraço singular, seguindo os passos ou colados àquelas pessoas. Muitos dependuravam-se a veículos, contemplando-nos, outros nas sacadas distantes. Então, estavam passando pelas ruas do Rio de Janeiro e os prédios, eles viam os espíritos pendurados aos carros, na sacada, nas janelas, observando eles com surpresa. Aquela equipe de trabalho do nosso lar. Era uma visão assim bastante estranha para nós, né? Imagine uma pessoa que tem essa capacidade de vidência, né? Como é que ela se comporta aqui na Terra. Um parênteses aqui, não sei se vocês lembram, mas nós já estudamos um pouquinho sobre essa questão da vidência, que ela é bastante limitada também. Mesmo os médiuns videntes encarnados, aqueles que têm a capacidade de ver espíritos, eles ainda veem muito pouco. E entre os desencarnados também acontece isso. Nós observamos que a visão do André Luiz e do Vicente é bem menor que a visão do Aniceto. O Aniceto, ele vê muito mais coisa do que eles. Eles não têm. Então, até para ele penetrar naqueles sonhos daquelas pessoas que estavam adormecidos em tratamento, eles precisaram de um treinamento. Então, toda essa viagem que eles estão fazendo, que é uma viagem lenta, para aqui, para ali, é justamente para que eles desenvolvam algumas capacidades, alguns talentos para melhor atuar aqui no plano terrestre, quando aqui estiverem na crosta mesmo, trabalhando. Então, além de eles aprenderem com aqueles exemplos que eles viram, várias situações que eles passaram, eles estão desenvolvendo aptidões novas, talentos novos para poder a melhor atuar aqui no plano terrestre. Muito bem. Então, ele
fala aqui, né, do assombro nele, né, que assustei-me. Não havia notado tais ocorrências Então, porque nosso lar, ele também fez algumas viagens à crosta. E foi uma viagem rápida, né? Ele não teve essa viagem assim com detalhes, né? Observando a viagem propriamente dita. Quando ele veio do nosso lar até a casa dele, por exemplo, a antiga casa dele, ele foi de uma forma assim mais rápida. Então ele não viu nada disso, né, que ele estava vendo agora no círculo carnal. Aí ele fala aqui também, né, que o Aniceto, né, explicou sobre o auxílio recebido para que ele intensificasse o poder de visibilidade dele. Ele estava num momento de observação mais intensa. Talvez uma comparação nossa quando a gente se concentra em alguma coisa, né? Às vezes eu vou da casa, do trabalho, e eu faço aquilo assim todos os dias de forma automática, nem observo nada, vou para lá. E outras vezes, né, quando eu quero melhor observar, eu vou observando detalhes que antes eu não observava, nas casas e tudo mais. Então esse poder visual, ele é desenvolvido, ele é treinado. Então ele estava surpreso das sombras, né, que ele percebia, o número de entidades inferiores que estavam ali, que os homens não percebem, né? Nós aqui, podemos, né, estar em vários ambientes cercados de sombras, de espíritos inferiores que estão ali trocando energias conosco, porque nós também não estamos naquela faixa vibratória, né? Não é nenhum santinho, não. Nós também temos dentro de nós muitas sementinhas do mal. Às vezes, por conta do que a gente chama de verniz social, nós não demonstramos o que realmente somos, mas nós ainda temos muita coisa a trabalhar dentro de nós. Então, entidades e figuras invisíveis, né, ao comum. E o vai e vem, né, de pessoas. Então, receios imprevistos instalavam-me na alma, desagradáveis choques íntimos assaltavam meu coração sem que eles pudessem localizar a antecedência. Então veio aquela mistura de emoções dentro do íntimo do André Luiz, em decorrência do que ele estava percebendo e do que ele estava sentindo naquela troca energética que ele estava ali. Observamos então que o André Luiz, ele ainda se encontra numa faixa vibratória muito próxima de nós aqui da Terra, enquanto que Aniceto e outros já tinham superado isso, mas ainda estavam aqui. Então a gente tem que pensar que mesmo os espíritos de escola, do nosso lar e tudo mais, eles ainda estão mais próximos de nós. Eles ainda não são espíritos puros, eles são espíritos ainda trabalhando pelo desenvolvimento próprio ainda, né? Tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes de onde respirar. Então a dificuldade de respirar. Veja a condição física dele, né? O perispírito dele ainda era muito material. Ele tinha sensações similares a de nós encarnados. Então o instrutor, ele ia esclarecendo para ele que ele ia ganhar mais resistência a essas influências com o passar do tempo, essas sensações eles iam aprendendo, né, a lidar com ela. A gente pode fazer uma analogia aqui da Terra, das pessoas às vezes que vai ajudar alguém e sai lá às vezes mais enfermo emocionalmente do que a própria pessoa que ele foi ajudar, né? A gente usa até um termo, né? Esponja, né? Você vai lá, você vê uma situação assim tão difícil e você volta dali baixo, né? Baixo astral mesmo, né? Põe uma visão, né, que a
bem, a gente sai dali porque a gente acolhe aquele ambiente, acolhe aquelas energias e fica pior. Os espíritos superiores, eles conseguem trabalhar com isso, porque eles têm um entendimento muito mais ampliado da vida, né? Então eles sabem o porquê daqueles acontecimentos, o que a pessoa está passando, né? Aquela situação, elas são para a própria melhoria, né? Aqui às vezes a gente fica muito mais emocionado e sensibilizado com a pessoa que está no sofrimento, né, numa dor profunda, do que aquele que está cometendo crime. E às vezes quem é mais digno de se lamentar é aquele que está na criminalidade, que está agravando a sua situação. Mas nós temos a visão às vezes um pouquinho diferente. Não quer dizer que a gente não vá sentir compaixão, sentir piedade pelo próximo que está passando por sofrimento e tentar minimizar a dor. Às vezes as pessoas, quando ingressam no espiritismo de forma recente, confundem um pouco as coisas, falam, não, mas o espírita parece que ele é treinado para ser frio, indiferente à dor do próximo. Não é nada disso. É que nós estamos ali, tudo a gente vê a justiça de Deus, né? Percebemos. Mas a gente sabe que todos nós, né, inclusive aquelas pessoas, pode passar por aquela situação de sofrimento de uma forma mais leve, mais suave ou mais pesada. Tudo depende da forma como a gente entende e encara aquela situação, né? Nós podemos vencer aquela circunstância de uma forma melhor. Então, esse tipo de comportamento, muitas vezes ele atrapalha até o trabalho. Se a gente chega ali e fica tão enfermo quanto o enfermo que a gente vai atender, como é que a gente vai conseguir, né, fazer alguma coisa por ali? Então ele recomendava-nos bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental ante qualquer quadros menos estimáveis que nos defrontaram do imprevisto. A eficiência do auxílio necessita educação persistente. Não seria possível ajudar alguém prendendo-nos à fraqueza de qualquer espécie. Olha que orientação que ele dá para o André Luiz e que, sobretudo para nós encarnados, que nós também precisamos dessa fortaleza, fortaleza moral, né, que a gente precisa estar trabalhando sempre nossa moralidade. Shirley, Cristiano, se quiser fazer algum comentário, tá aberto. Eu estou ouvindo lendo o livro. Eu estou te ouvindo e lendo um livro aqui ao mesmo tempo. Certo. Se quiser comentar, né, fazer alguma experiência, alguma orientação que você tira dele, que às vezes a gente não percebe, tá? Compartilha conosco. Cristiano também, né? Muito bem, vamos lá. Os conselhos de Aniceto acalmavam-nos a alma surpreendida e inquieta. Então, o conselho de Aniceto não é simplesmente verbal, né? Não é só aquele conselho que ele verbalizava, mas o conselho que ele passava para o André Luiz, tudo ali tinha um peso energético. Então, aquela energia que a Aniceto passava é igual nós, quando crianças, né, que nós nos espelhamos no pai ou na mãe, e ela fala, não, filho, pode ir que você está tranquilo, né? Você está seguro. Então a gente fica seguro com aquela situação. Então quando a Aniceto falava, ele se sentia mais tranquilizado pela energia que ele passava. Então ele procurava se ajustar justamente a mensagem que o Aniceto estava passando para ele, né? Para ele poder não se deixar levar por aquele receio, aquele medo, né? Que às vezes deixava ele inquieto. Aí ele chegou então a uma residência bastante humilde, e ali ele sentiu assim uma impressão diferente, uma impressão assim gostosa, né? Uma impressão de conforto diante daquela residência.
que entrou alguém. Oi, mais. dona Laurinha. Lalinha. Oi, bom dia. Bom Bom dia, dia, dona que bom Lalinha. ver a senhora. Atrasada, né? O Cristiano estava explicando que Ela talvez não, faltou energia elétrica por aí, é? ela não veio para socorrer. Tava sem energia. Não, porque eu tinha que abrir isso mesmo. Ah, achei que tava sem. O problema foi da energia. Ah, tá. Tá certo. Então, nós estamos fazendo o comentário do capítulo 34. Capítulo 34. E nós estávamos. Eles estão chegando aqui, já chegaram, né, à crosta terrestre. Estão chegando numa casa assim bastante modesta, e o André Luiz e a equipe sentiram ali um certo conforto, uma coisa assim, uma energia diferente naquela casa, uma energia gostosa, assim, né, que eles perceberam, né, que era uma casa que tinha alguma diferença, né, no campo energético, talvez seus moradores, alguma coisa assim, mostrava que... Então, e ele ficou surpreso também, né? Tudo era um motivo de surpresa para o André, porque era tudo novo para ele. Veja bem que ele, né, nessa época nem existia espiritismo, então ele era a origem dele, né? Era de família católica, mas não aquele católico praticante, aquele católico assim que sou católico só porque é a religião que predomina, então eu faço parte dela. Muitos católicos, né, daquela época, ainda hoje, né, às vezes, não só católico, mas todas as religiões, né, eles só assumem de nome, mas na verdade não pratica assim, com intensidade. Dentro da doutrina espírita também existe entre nós, né, pessoas que são mais distantes. Então ele ficou assim, né, surpreso, né? Tudo para ele era surpresa. Então ele foi naquela casa, uma casa modesta, pequena, um jardim, que rodeava uma construção muito simples. E surpreso, estupefato, ele viu que tinha bastante companheiros espirituais à janela, saudando eles alegremente, né, na janela daquela casa, recebendo ele com alegria, com amizade. Ficou surpreso. O que será que significa isso? Que quando ele foi lá, que ele saiu do nosso lar para visitar a família dele, a família que ficou aqui encarnada, ele nunca observou nada disso, e agora ele estava percebendo uma coisa diferente. E aí Iniciato explicou, são trabalhadores espirituais que se abrigam nesta tenda de amor. Lembra do título do nosso capítulo? Oficina de Nosso Lar. Pois bem, essa casinha modesta, é uma oficina de nosso lar. Os moradores encarnados cedem a casa para as entidades espirituais fazer dali um centro, né, uma oficina do nosso lar, onde eles ficam ali, alguns benfeitores, para poder dali eles saírem aqui para o trabalho, né? Como é que a gente pode chamar isso aí? Uma egrégora, uma reunião de entidades ali, né? Por que acontece isso? Porque aqueles habitantes, né, moradores daquela casa devem ter alguma coisa diferente que nós vamos ver agora no decorrer da leitura. Um cavalheiro muito simpático abriu a porta. São trabalhadores espirituais que se abrigam na tenda do amor. Então, até para entrar na casa, eles tinham que ter permissão, né? Tinha ali toda uma proteção energética, espiritual. Tem um capítulo do livro Missionários da Luz também, que existe uma casa onde também tem uma proteção similar a essa, criada pela moradora da casa. O marido é meio desajustado, mas a moradora ela é equilibrada e ela consegue promover esse equilíbrio energético na casa. Muito bem.
Então ele continuou, né, observando que as diferenças, foi recebido com fraternidade pelo anfitrião, e o anfitrião se chamava Isidoro, mais um personagem que nós vamos conhecer. Aqui, meu caro Isidoro, disse indicar-nos carinhosos, são nossos amigos, Vicente e André, novos cooperadores de serviço em nosso lar. Aí disse, muito bem, exclamou Isidoro, abraçando-nos. Nossas atividades precisam de trabalhadores operosos. Entre. Então é isso. Eles adentraram a casa, nessa entendimento ali e o trabalho na crosta terrestre. Deixa eu ver aqui, acho que aqui acabou os meus slides, vou ter que recorrer ao livro mesmo. Tirar a apresentação aqui. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Como é que está indo? Tudo certo? Odilon, essa casa aí habitava pessoas humanas também, encarnadas, né? Isso. Ali era uma casa, uma residência de encarnados. Por isso que eu digo, né? Aquela casa tinha alguma coisa de diferente nela, né? Nos encarnados ali. Os desencarnados, lá certo, tinha alguma coisa diferente, né? Diferente para que fosse uma oficina do nosso lar. Então, as portas cerradas, né, não oferecia obstáculo para eles, mas ali eles pediram para abrir a porta, né? Veja bem, né? Aí seguiram ali, muito bem. E ele viu então que o Isidoro é uma espécie de coordenador ali, né, daquela casa, um ambiente modesto. Ele reparou no interior. Aí ele começou a se deter na observação da matéria, né? Paisagem material, móveis singelos, velhos quadros a óleo nas paredes alvas, velha máquina de costura movimentada por uma jovem aparentando 16 anos. Então, olha os moradores encarnados, né? Uma jovem de 16 anos que estava trabalhando na máquina de costura. Um rapazote de 12 anos, presumíveis, estudando algum material de escola. 3 crianças, uma de 9, uma de 7 e uma de 5 anos, aproximadamente. E como figura central do grupo doméstico, uma senhora de 40 anos, mais ou menos, tricotando uma blusa. Veja bem que a época, né, era 1944, foi que André Luiz recebeu o livro, então era bem antes, talvez, dessa época até, né? Então era uma época distante da nossa, a gente precisa entender como é que funcionavam as coisas nessa época. Notei, porém, que da fronte e do tórax, do olhar, das mãos dessa senhora irradiava luz incessante que não me permitia sofrear minhas impressões admirativas. Novamente, vamos nos situar, né? Ali eles estão descrevendo o que eles viam que a gente não vê. Eles veem com o olhar dos desencarnados, né, dessas entidades que estão na sintonia melhor que a nossa, é muito mais ampliado do que a nossa. Eles veem muito mais coisa que nós mesmos. Então ele via a luz, né, daquela senhora. Então ela percebeu que aquela senhora tinha alguma coisa de especial nela mesmo. E temos aqui a nossa irmã Isabel. Para os olhos humanos, ela é viúva de Isidoro. Então Isidoro, desencarnado, que recebeu o Aniceto e o Vicente e o André, era o ex, né, ou ainda esposo da Isabel, mas que estava no plano espiritual. E continuava ali na casa. Para nós, uma servidora leal nas atividades da fé, que era a dona Isabel. E ele percebeu que ela tinha sensibilidade mediúnica, que ela percebeu a presença deles ali, né? E Aniceto falou, a nossa amiga,
ela tem evidência psíquica. Então, só que ela não tem autorização para ter uma visão tão ampliada quanto os desencarnados que ali estão. André, Vicente, Aniceto. Ela tem uma visão muito pequena. Eles até falam em percentuais que é bem pequena, né? 10% do que eles viam ali, né? Passa em torno das faculdades mediúnicas. O conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive talvez lhe prejudicasse a tranquilidade. Não é permitido que ela veja, porque ela não ia ter equilíbrio suficiente para ver tudo que eles veem ali ao derredor. Então ela tem uma evidência, mas é uma evidência psíquica controlada. Aliás, a 20ª parte dos serviços espirituais em que colabora de modo direto. Então, ela auxilia naquela equipe espiritual que está ali trabalhando, que ali é uma oficina, mas ela tem uma evidência bastante limitada. Então, Isidoro indicou uma pequena sala e falou para Aniceto: desculpe-me se não lhes posso acompanhar no repouso necessário. Descansem com toda a vontade. Tenho serviços urgentes na recepção de outros amigos. Então, eles estavam indo para fazer trabalhos aqui na Terra, junto aos encarnados. André Luiz e a equipe iam descansar um pouquinho naquela casa. Esse descanso não é à toa, é para que a gente conheça melhor a casa mesmo, né? Para a gente conhecer a rotina dos moradores daquela casa e para a gente entender por que aquela casa tinha, o que ela tinha de diferente, né? Então eles foram ali para um salão pobremente mobiliado, mas quase repleto de entidades envolvidas em conversação edificante. Veja que ali era um polo de espíritos que estavam em conversação, né, sobre os trabalhos que ele desenvolvia, sobre aprendizados e tudo mais. E ali também tinha os moradores encarnados que não percebiam nada daquilo que estava acontecendo em volta. Então, existem vários outros mundos e dimensões que a gente não conhece e que nós vivemos aqui. Então, aqueles filmes de ficção que a gente vê sobre dimensões, eles não estão muito longe da verdade, não. Nós vivemos em dimensões diferentes. Confortadoras luzes brilhavam em todos os recantos. Havia ali um velho relógio, tosca mesa de grandes proporções e uma dúzia de cadeiras e bancos, alguns bancos rústicos. A claridade espiritual reinante, todavia, era de maravilhoso efeito. Muita gente esclarecida e generosa do plano invisível aos humanos ali se reunia. Então, Aniceto ele já era familiarizado com as pessoas ali, né, com os espíritos ali, foi apresentando. Então, aí ele esclareceu: estamos numa oficina de nosso lar. Isidoro e Isabel edificaram-na no ato de heroísmo e fé, tendo saído da nossa cidade para essa tarefa. Vai para mais de 40 anos. Mais de 40 anos que eles programaram aquela tarefa, né? Ali. Graças a Deus, ambos têm vencido galhardamente árduas provas e mantêm seus compromissos corajosamente em serviço na crosta. Ele desencarnou faz 3 anos, né, o Isidoro, e em 3 anos ele já recuperou o equilíbrio, né, porque a gente sabe que quando desencarna fica em perturbação espiritual. Esse tempo de perturbação espiritual é mais ou menos longo, dependendo da evolução espiritual que estamos. Então, tem alguns de nós que recobra o equilíbrio, a serenidade no plano espiritual, se ambienta muito rápido. Em seguida, ele já está ambientado. Tem outros que levam séculos, permanece naquela confusão, achando que está encarnado, outra hora percebe que está desencarnado, vive numa confusão mental bastante longa, dependendo da pessoa. Então, o Isidoro, pelo que está aqui, né, já que ele desencarnou faz 3 anos, ele já está lá atuando até como responsável pelaquela casa, é porque ele tem uma capacidade espiritual, né, uma sintonia bem melhor do que a maioria de nós.
ele já veio, né, com essa missão, né, de construir esse ambiente para esse trabalho. Então, essa condição do Isidoro não é comum, ele diz aqui, ó. Dada a circunstância invulgar, as autoridades do nosso lar concederam-lhe permissão para continuar nesta casa como esposo, amigo, pai devotado, sentinela vigilante e trabalhador fiel. Então, Isidoro ele foi contemplado com essa condição de permanecer naquela casa para a execução dos trabalhos. Mas não é uma situação assim que é permitido a todos, né? A maioria de nós, né, desencarnamos e nós não ficamos no lar ali, até porque, dependendo da situação que nós estamos, nessa questão energética, nós mais atrapalhamos do que ajudamos. Às vezes nos tornamos um obsessor aí dos nossos familiares, né? Nós obsediamos enquanto encarnados e depois desencarnados continuamos obsediando. Então é preciso uma diferença aqui. O Isidoro era uma pessoa especial mesmo. Sim, amigos, diz Johnny Seton, o acaso não define responsabilidades nem atende à construção séria. A edificação espiritual pede esforço e dedicação. Assim como os navios do mundo necessitam de âncoras fortes para atenderem eficientemente a sua tarefa nos portos, também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam o papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que por elas possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens ainda animalizados, ignorantes e infelizes. Então esse foi o capítulo 34, né? Aqui nós conhecemos então essa casa, né? Nós ainda vamos ficar nessa casa no capítulo 35, né? Que é o culto doméstico. O que é o culto doméstico? O culto que nós fazemos em nossa casa, né? Muitos de nós espíritas somos orientados, e não só espírita, todos que se reúnem em nome de Jesus, em seus lares, está fazendo o culto cristão no lar. Esse é o nome, né? Então, nós vamos conhecer então algumas das rotinas da casa da Dona Isabel. Então, nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico. Notando o interesse que me suscitava, as crianças explicou. As meninas, olha bem, agora nós vamos conhecer como é que é a questão espiritual de cada morador, né? Eles falaram do culto, né, do culto no doméstico, e como uma coisa assim comum, era comum naquela casa. Então eles sempre, com regularidade, né, eles faziam o culto doméstico. Então os moradores daquela casa já estavam habituados com esse comportamento, com essa rotina. Tanto é que despertou interesse nas crianças. As meninas são entidades amigas de nosso lar. Então elas reencarnaram, mas elas já tinham um desenvolvimento espiritual, as meninas, né? Então elas reencarnaram naquele lar porque elas tinham uma tarefa a desenvolver. Vieram para o serviço espiritual e resgate necessário na Terra. Além delas aprender, delas avançar no caminho da evolução, elas também tinham uma tarefa naquela casa. Só que o menino, aquele de 12 anos que estava estudando, não está na mesma situação. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno que procede de uma região inferior. E aí o rapazola, ele não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite para ir para o culto, mas com certa resistência. Ele não estava alegre, mas obedecendo a mamãe, né? A mãe ela era firme, né? Provavelmente na educação dos filhos, e ela convidava, ele aceitava, mas não aceitava de bom grado. Então isso demonstrava que ele não era muito
não estava no mesmo nível evolutivo que as duas meninas que estavam participando ali, né? Por isso que ele diz aqui, procede de região inferior. Então ele veio ali para ser auxiliado nesse desenvolvimento. Com tamanha naturalidade, se sentaram em torno da mesa, que compreendia a antiguidade daquele ambiente de costume familiar. A filha mais velha, a Joaninha, trazia cadernos de anotações e recortes de jornais. Era um culto talvez diferente daqueles que nós conhecemos aqui, né? Para a época, ela pegava alguns recortes de jornais, os cadernos que ela fazia anotação, provavelmente ela se preparava dias antes para aquele momento e recortes de jornais que ela se tirava notícias, né, sobre o que aconteceu para também utilizar naquele momento. Então, o André Luiz percebeu que logo que começou, né, eles a pensar no culto, a se movimentar no culto, a atmosfera espiritual ali modificou um pouco mais. As luzes espirituais elas começaram a se ampliar mais, coisas que os encarnados não percebiam, só eles, desencarnados, perceberam isso. A luz se tornaram mais intensa e ele sentiu assim uma paz muito grande dentro do coração. E quem fez a prece foi a menininha, né? A menininha Nelly. E fez assim, ó, uma prece bem singela, bem curtinha, mas assim de muita profundidade. Ouça a prece que ela fez. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se está em vosso santo desígnio que recebamos mais luz, permiti, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma, a água da vida eterna. Sede em nossos corações, agora e sempre, assim seja. Pela prece da menininha, a gente percebe a evolução espiritual dela, né? Ela tinha alguma coisa a oferecer ali. Aí a dona Isabel, então, pediu para que fosse lida uma página instrutiva e consoladora, e em seguida algum fato interessante do noticiário comum. E Joaninha então atendeu, leu um pequeno, veja que eles não utilizavam o evangelho, né? Até porque talvez eles nem tivessem o conhecimento, né, para poder usar o evangelho, usava outro livro. E muitos cultos acontecem assim, né? As pessoas usam o livro que traz algum ensinamento edificante e são utilizados. Então, ela abriu um capítulo, um pequeno capítulo de um livro doutrinário sobre a irreflexão e um episódio triste do jornal Leigo. Então, a filhinha de Isidoro revelava muita doçura e afabilidade e parecia bastante impressionável com o noticiário do jornal. Tratava-se de um jovem do bairro distante, vítima de um suicídio doloroso. O repórter gravara a cena com característicos muito fortes. A leitora estava trêmula e sensibilizada. A leitura ali, a notícia que ela trouxe, né, do jornal, para eles colocarem na oração, né, pela pessoa. Então, eles traziam alguns recortes de jornais de acontecimentos que eles viram, né, causou algum impacto, para poder colocar na ordem do dia ali para a oração. Pessoal, nós estamos já em cima do nosso horário. Eu acho que se a gente insistir um pouco mais, talvez tire a gente do ar. Vai cair, né? Podemos ser tirado, né? Uhum. Então, esse capítulo nós vamos refazer na semana que vem, aliás, né? Com mais cuidado, sobre o nosso culto cristão no lar. É interessante a gente estudar ele, como é que tudo aqui, né, ele nos leva à visão espiritual dos acontecimentos. Então, nós vamos ter uma visão do que acontece
na outra dimensão, né? Aquela dimensão que nós não vemos, mas que nós estamos nela. Nós estamos envolvidos por ela, nós estamos mergulhados nela, nós influenciamos e somos influenciados por ela, daí a necessidade de nós estarmos sempre vigilantes no que pensamos, no que sentimos, no que nós ingerimos. Quando eu falo ingerimos, na questão de leitura, de assimilação, né? Como é que nós, igual aqui, né? Ela viu um episódio de um suicídio, mas como é que ela ingere isso, né? Com aquele desejo de auxiliar tanto a pessoa que se envolveu no suicídio quanto a família que ficou. Então, todos os acontecimentos, né? Nós estamos mergulhados em acontecimentos felizes ou infelizes, graves ou não tão graves. Como é que a gente trabalha isso dentro do nosso interior? Muito bem, vamos então encaminhar para o encerramento. Antes, porém, alguém quer fazer algum comentário sobre o que nós lemos? Ou já vamos... Eu achei interessante que, apesar da evolução da esposa do Isidoro, né, junto com ele, ela ainda não tem a percepção como eles têm, né? Eu achava que tinha uma percepção maior dos seres ao redor, na casa dela. É limitada, né? É limitado porque poderia, como eu disse aqui, né, tirar a tranquilidade dela. Muito bem. Fiquei pensando, se ela que tem toda essa evolução poderia tirar a tranquilidade dela, e eu que estou no tiquinho do tiquinho, ia ficar assim como? Pois é, todos nós, né? Todos nós. Nós não podemos saber mesmo tudo, né? Nós ainda não temos condições. Eu acho que nas nossas casas, Odilon, todas as nossas casas devem de ter também entidades assim. A não ser, não, no caso, não evoluídas, igual estava lá, né? Porque a nossa evolução aqui está pouca. Mas eu acho que todos têm companheiros. E tem nossos anjos guardião, que às vezes está ao nosso lado, tem espíritos amigos, às vezes espírito até inimigo, fica junto. Eu tenho uma conhecida que ela é vidente, só porque ela deixou a vidência. Quando ela estava vendo, ela via na casa dela aquele tanto de pessoa andando para baixo e para cima lá. Ela via as pessoas transitando dentro da casa dela. O espírito transitando dentro da casa dela. Tem pessoas que até confundem, né? Não sabe se é encarnado ou desencarnado. Principalmente o dia que ela foi fazer, o menino dela foi fazer uma cirurgia espiritual, esse dia disse que foi quase uma festa. Diz que era entidade para lá, para cá o tempo inteiro. Enquanto o menino estava de repouso para fazer a cirurgia, e era espírito de tudo quanto é tipo. Tinha espírito iluminado, espírito sem luz, que elas que dá para diferenciar o iluminado do não iluminado. Daí a necessidade de limitar, né? Porque a gente não pode ver, por exemplo, não pode não, mas não convém, né, ver espíritos com aparência assim, né, tão assim horrendas, né, feridos ou enfermos ou mesmo com aquela forma animalesca, né? Isso assusta e causa desequilíbrio, né? Assim como essa menina, ela estava em concentração porque ela era a vidente da turma. Então, o filho dela que ia operar, e acho que ficou em constante concentração. E ela estava em constante concentração, ela estava vendo na casa dela. Se foi uma cirurgia muito bem feita, e foi válida a cirurgia, e foi curada da doença dele, e hoje ela deixou de ser vidente. Foi viver uma vida diferenciada. Eu não sei, até hoje eu não sei se essa vida é difícil ou não, mas ela era uma mulher casada, largou o marido e virou mulher, como é que fala? Ela mora com outra mulher, as duas, e largou a vidência. Não sei se ela ficou com vergonha de ir para o centro por causa disso, ou o que foi. Nós vamos retomar, não vê mais nada também. Essa situação que a senhora colocou aí é interessante,
na próxima semana nós vamos retomar ela para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa questão. Acho que vale a pena a gente conversar. Mas, então vamos encaminhar para nosso encerramento. E quem que pode fazer a prece de encerramento? Se Fazer. pode ser? Vamos, então, levar o nosso pensamento ao alto. Pensar apenas em coisas boas, coisas lindas. Lembrar de Jesus naquela sua magnitude, sempre nos amparando, nos protegendo de todas as dificuldades. Pedir a Jesus que sempre esteja do nosso lado aqui, nos orientando para que possamos entender mais das coisas espirituais. Pedimos que derrame a sua luz sobre todos os nossos corações, para que nós possamos aprender sempre mais alguma coisinha, porque nós estamos ainda muito longe do aprendizado pleno. E que Jesus nos abençoe, nos proteja, e que nós possamos ter um fim de semana, uma semana tranquila, e que no próximo sábado nós possamos estar aqui aprendendo mais e mais ainda. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Seja. Gratidão a todos, todas. Que Deus abençoe. Muita gratidão a ti também. De novo, boa semana para vocês todos aí. E que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos nós. Muita paz, muita luz. Paz. Amém. Até a próxima. Até, se Deus quiser. Deus quiser. Com Deus. Com Deus, Cristiano. Também, muito obrigado. Gratidão. Ótimo final de semana para você. Gratidão.